Fala pessoal, hoje eu tô aqui no primeiro podcast do Núcleo Jurídico Contábil da ACIP. Eu sou o André, sou o host desse podcast. Hoje eu tô aqui com a Juliana, com o Lucas e com o Jário. Lucas, antes de a gente começar aqui apresentando o núcleo, me fala um pouco da ACIP e como que ela pode ajudar os empresários aqui da região da Palhoça. Maravilha, André. Primeiramente, né, obrigado ao Cork Pedra Branca pela parceria com o Núcleo, né, aqui a presença dos meus colegas Jário também, a Juliana, e a condução, né, já brilhantemente feita pelo André. Falar um pouquinho da CIP, falar um pouquinho do empresário palhocense, né? A CIP, ela é uma entidade sem fins lucrativos, vai completar seus 33 anos nesse ano, né, e ela congrega aproximadamente 600 empresários de vários setores da economia, né, e por isso que a gente chama a CIP de a Casa do Empresário Palhocense, Uhum. né, porque o objetivo da entidade é justamente fomentar e representar os interesses da classe empresarial aqui do município de Palhoça, né, e é nesse contexto que está incluído o nosso núcleo jurídico contábil. É, eu quero perguntar agora como que se deu a criação do núcleo, porque eu sou contador há alguns anos. E sempre houve, na minha cultura de contabilidade, uma rivalidade entre contabilidade e direito, né? Eu fui ensinado a duras penas a não me abrir para o advogado e travar o máximo de informações possíveis. Como que se deu a formação do núcleo? E vocês viam muito essa dor aqui dos empresários contábeis junto com os empresários do ramo do direito que não tinham essa integração? Como que se deu isso? Quais foram as dores que vocês tentam resolver aqui com o núcleo? Perfeito. Eu vou puxar um pouquinho do histórico aqui, depois meus colegas querem fazer algum complemento, fiquem à vontade. Eu participei ativamente da formação do núcleo. O nosso núcleo ele foi criado em outubro de 2024. A ideia surgiu a partir da diretoria da CIP, né? Porque como eu antecipei, a CIP ela é composta por empresários de diversos segmentos, né? E dentro desses segmentos nós temos empresários, tanto da área do setor contábil quanto da área jurídica, né? E convencionou-se que seria interessante ter um espaço de debate, de troca de experiências, né, e que pudesse fomentar discussões não só que favorecessem os próprios nucleados, mas também os empresários associados à CIP dentro da Casa do Empresário, né? Então, a partir disso, surgiu a ideia da gente reunir essas duas classes que, apesar de ter, em alguns casos, uma certa resistência uma com a outra, são essencialmente ciências complementares, né? Quando a gente fala de contabilidade e direito, a gente dificilmente consegue segregar as duas absolutamente. São ciências diferentes, mas que se complementam, né? Então, nada melhor do que a gente conseguir reunir profissionais, tanto da contabilidade quanto do direito, para debater questões que podem fazer com que esses profissionais evoluam e também, ao mesmo tempo, discutir questões que possam fazer com que a gente tenha uma melhora do ambiente de negócios aqui no município de Palhoça. Entendi. Essa melhora e isso que vocês trazem aqui para a mesa, como eu falei antes da conversa, foi muito interessante porque eu volto a tocar no assunto de cultura e essa foi uma cultura muito enraizada, principalmente nos contadores. Falo aqui da minha parte, que sou contador, indo contra os advogados e quebrar essa cultura, para mim é muito interessante porque te faz ser aberto dentro de um local onde tu fale não só com o advogado, mas também com o empresário, com a empresária Juliana, muito mais do que só saber o que, que vocês estão fazendo de fato em termos técnicos, mas também em termos empresariais. Eu acho que essa também é uma parte muito interessante do núcleo, para a gente trocar ideia, para a gente entender o que o outro está fazendo, para a gente ver como o outro resolveu um problema Sim. e acabar resolvendo aquele problema da mesma maneira que o outro resolveu. Então, essa ideia do núcleo, da criação desse núcleo, de como vocês levam o núcleo, eu achei brilhante, porque isso é uma coisa que me falta. Hoje em dia, agora conhecendo vocês, já muda, mas me faltou muito tempo essa integração aqui. Tô com o meu colega Jário, que também é contador, que provavelmente passou por isso também, né? Com certeza, com certeza. Eu já era associado da CIP, né, há mais tempo, né, inclusive, e o nascimento do núcleo foi justamente esse caminho, essa ideia, né, de já aproveitar os associados nesse segmento, tanto na parte contábil quanto na parte do direito, né, Uhum. advocacia, e aí criou-se esse núcleo realmente, né, em outubro de 2024, como o Lucas falou, justamente para trazer essa participação do empresariado contábil junto com o direito para estar trazendo soluções para os problemas do dia a dia, né? Tanto na parte contábil quanto na parte jurídica.
É interessante isso que você colocou, que contador não ajuda contador, né? Ou advogado tem que blindar as informações para o advogado. E é totalmente o contrário disso, né? A gente vive num ambiente de negócio onde precisa ter essas parcerias e o network é muito importante, porque o problema que ele está enfrentando, talvez é o problema que eu vou enfrentar daqui a pouco, ou como eu resolvi, eu posso ajudar o outro a resolver. E essa parceria entre advogados e contadores é fundamental para o dia a dia das empresas e melhorar o ambiente de negócios. Entendi. Juliana, me fala agora como que funciona o networking dentro do núcleo contábil jurídico. Então, André, o núcleo contábil jurídico, um dos pilares muito fortes ali pra gente é essa questão do network, a questão do relacionamento, não um network mais superficial, de você participar de reuniões quinzenais e ali conversar naquela 1h30, coisa mais engessada, mais formal, não. O nosso network a gente entende que é relacionamento, é gerar conexão. Então, pessoas se conectam com pessoas. Eu não vou me conectar contigo se eu não tiver um momento de troca contigo e que faça eu ter uma afinidade. Então, eu, enquanto advogada, eu preciso fomentar talvez uma parceria no âmbito contábil. Como é que eu vou contratar o André ou indicar o André para um cliente meu se eu não conheço a pessoa do André? Então, desse ponto, a gente parte para confraternizações. Então, nessas confraternizações, nós tiramos um tempo para ir num lugar bacana, comer uma pizza, comer um queijo, tomar um vinho. A gente até brinca que numa confraternização nós sentamos numa mesa longa e que cada. Eu sou amiga do Lucas, eu trabalho com o Lucas, o Jairo é meu sócio, enfim. Eu tendo a ficar perto de quem eu já conheço. Então, ali no núcleo, a gente busca fazer o quê? Vamos tentar, nesses momentos, sentar em outra rodinha, sentar em outra mesa, para ver o que o outro pode ter de troca comigo para que eu conheça o trabalho do outro. Então, eu acho que é muito importante, esses momentos são muito importantes, porque tu toma um golinho de vinho ali, tu já fica mais tranquilo, já fica mais leve, tira o formalismo, então ali a gente consegue se conectar com o outro que faz parte do núcleo, que às vezes você só sabe o nome, né? Então, além da confraternização que a gente busca fazer com uma certa frequência, nós temos também os pitches, tá? Que são os nucleados apresentando os seus negócios, as suas especialidades para os demais que muitas vezes não têm conhecimento aprofundado do que ele faz. E a partir dali eu tenho um cliente que esse perfil, o perfil do Jairo, enquadra exatamente o que o meu cliente quer. Daí puxa-se para uma parceria. Então, a partir do momento que eu conheço o trabalho do Jairo, que eu conheço o trabalho do Lucas e do André, eu vejo qual é o fit ali que vai dar com um possível cliente meu que possa estar precisando do teu perfil de trabalho e ali eu te chamo para uma parceria. Então, o que você pode contribuir com o meu trabalho? O que eu, enquanto advogada, posso juntar com você, enquanto contador, para resolver o problema do meu cliente, que é o empresário? Então, como eu vou facilitar a vida do meu cliente, que é o empresário? Como que eu vou deixar ele pensar no negócio dele sem se preocupar tanto com os pepinos que acontecem aqui na nossa área? Então, a burocracia a gente resolve para ele e ele tem possibilidade de crescer o negócio dele. Então, essas parcerias, elas acontecem muito entre os nucleados. Troca, indicação, atendimento conjunto. Então, isso é muito interessante também. E, finalizando a questão do network em si, nós temos também a possibilidade de relacionamento, inclusive, diretamente com a ACIP, nas reuniões de nucleados e das reuniões de diretoria. Ali a gente tem uma troca com os demais núcleos também, e essa troca ativamente fomenta um relacionamento maior dentro da própria CIP. Então, o objetivo do núcleo jurídico contábil nessa questão de network, ele é bem amplo nesse sentido de relacionamento entre as pessoas que ali estão. Então, Como se dão as reuniões? Eu nunca fui numa reunião. E isso é uma verdade, eu nunca fui mesmo. Hoje vai. Hoje eu vou. Pra vocês verem. Depois eu volto aqui e falo pra vocês também a minha experiência. Mas como que se dá a reunião? Eu, André, vou hoje às 19 horas lá. Como que é? Como que eu chego? Porque
Aqui eu não sou tão tímido, mas num lugar assim eu costumo ser bem tímido e se tiver uma cortina pra eu ficar atrás só ouvindo, eu prefiro. Então, como que se dá essa reunião para que vocês abracem as pessoas que chegam lá de diferentes perfis? Porque pode ter um perfil como o meu, tímido, pode ser que o Jário seja um perfil expansivo, chega, fale com todo mundo e faça uma amizade. Como que funciona a reunião? Então, André, você vai chegar lá, você vai ser recepcionado por todos, todos estão de portas abertas para receber você. Você vai ter um cafezinho ali para tomar, já começa a quebrar o gelo ali na antessala da própria reunião. A gente troca uma ideia, tem todos os nucleados, tem um bate-papo informal. Depois, o núcleo te convida a se apresentar. Quem é o André? O que que o André busca? O que que o André faz? E todos se apresentam também para você. E dali você participa da nossa pauta, você pode contribuir com o que você tiver naquele momento, pode só ouvir se você for do perfil mais tímido. Se quiser fazer mais apresentações, falar o que você faz com mais detalhamento, também fica bem à vontade. É um núcleo bem familiar nesse sentido de acolhimento. Uhum. Então eu acho que todos ali acolhem bastante quem chega tanto quanto visitante, quanto novo membro. A gente tem na nossa cabeça a figura do advogado e do contador como profissionais extremamente formalistas, né? Sim. E isso não se retrata nas nossas reuniões, né? Muito pelo contrário. As nossas reuniões, elas são reuniões bem leves, bem informais, né? Onde a gente está lidando com os nossos pares, né? Então, a gente está ali na condição não só de contadores ou de advogados, mas a gente está ali na condição de empresário, né? A gente está ali para buscar o melhor para o nosso cliente, o melhor para o nosso negócio, para o desenvolvimento da nossa empresa, né? Então, eu acho que isso ajuda a gente, de repente, até quebrar essa barreira um pouco do advogado e contador, né? Porque a gente se vê como colegas, como empresários que somos, Uhum. né? Então, isso a gente tem conseguido conquistar ali no núcleo, né? A gente tem um ambiente bem leve, né? Sempre que a pessoa chega, ela é super bem recebida, é feita uma apresentação de todos, né? Para que a pessoa saiba com quem ela está falando, quem está sentado naquela mesa, né? E a partir daí, então, como a Juliana falou, a gente começa a tratar dos temas que foram pautados para aquela reunião, né? E aí a participação de todos sempre é aberta, né? Todas as decisões são tomadas em conjunto, por maioria. E aí a gente tenta, a partir daí, definir o que que é melhor para cada um ali do núcleo, né? E para o setor empresarial como um todo. Vou te perguntar como é que foi a tua chegada no núcleo. Porque eles me falando aqui, agora eu pensei, né, assim, pô, vou perguntar para algum deles como foi a chegada, para que a gente tenha também uma experiência real de como foi, o que que tu sentiu, como que tu viu já de primeira aonde que tu podia crescer ali, não como uma questão só de interesse, de pegar algo de alguém, mas crescer muitas vezes, como a Juliana falou, numa parceria ou entendendo como a empresa do outro resolveu um problema que eu não tinha possibilidade de resolver até ouvir aquela frase que a pessoa falou. Então, como eu falei, eu já, como empresário, a minha empresa já era associada à CIP. Uhum. Mas como a CIP não tinha nenhum núcleo específico para minha empresa, eu participava dos cursos e da programação que a CIP fornecia, né, nos oferecia para o empresário em geral, né? E aí, quando surgiu a oportunidade, que eu fui convidado, inclusive, pela CIP, para participar do núcleo contábil jurídico, jurídico-contábil, melhor dizendo, eu achei, né, surpreendente. Uhum. Era o momento, era o que precisava naquele espaço para a gente direcionar alguns assuntos e algumas demandas do empresariado contábil jurídico para esse segmento, né? Então, eu estou desde da formação, desde outubro de 24, participando, e é um ambiente fundamental para a nossa profissão. Como o Lucas comentou ali, é um ambiente leve, né? Uma fala simples de ser entendida. A gente troca uma ideia do nosso dia a dia, é muito produtivo e, assim, cresce dia a dia, né? No começo desse ano, a gente é um núcleo jovem realmente, né? Pouco tempo de estrada. E esse ano a gente já teve 3 novas adesões, então é um ambiente gostoso, as pessoas gostam de participar. E quem quer estar antenado, fazer um network de qualidade e ter acesso às informações, é fundamental participar do núcleo. Essa foi a minha entrada lá e a minha participação continua até hoje, teoricamente. Uma coisa que eu percebo no núcleo, assim, é que os nucleados, eles não têm receio de levar ao conhecimento dos outros nucleados os problemas pelos quais eles estão enfrentando na sua empresa, Uhum. né? Por quê? Porque eles sabem que o problema deles vai ser acolhido,
Então não tem aquela mentalidade de tipo, eu não vou expor uma fraqueza da minha empresa para o meu concorrente, sabe? Isso é algo que no nosso núcleo não tem, assim. A gente não se vê como concorrentes, a gente se vê como parceiros de negócios, né? E a gente entende a importância de cada um de nós para o crescimento mútuo do núcleo e das nossas empresas, né? Então, eu sinto uma leveza das pessoas em trazer os seus problemas de uma forma bastante transparente para serem discutidos no núcleo, porque elas sabem que elas vão crescer com aquilo, né? E outras pessoas também que porventura possam vir a apresentar o mesmo problema já vão ter de antemão ali uma eventual solução para aquela situação que pode prejudicar ali o dia a dia do E negócio essa é a deles. parte mais interessante, né? Tu ter uma solução que tu não precisou passar um trabalhão pra resolver, porque às vezes tu vai lá e tu, pô, contrata uma consultoria de administração, às vezes tu vai procurar, vai ficar estudando, vai fazer um curso, pô, e chegou ali numa reunião, o cara falou assim, não, a minha empresa passou por isso daqui, eu resolvi dessa forma. Pô, te cortou um caminho, assim, que tu vai começar a pensar sobre a decisão que a pessoa teve, aí tu consegue conversar com ela, o porquê ela tomou aquela decisão, né, que é o mais interessante, sabe? Isso também, pô, eu nunca tinha pensado, tu resolveu um problema que eu tenho de uma forma que eu nunca tinha pensado. Como que tu pensou nisso? Por que que tu pensou nisso? Acho que essa troca é a troca válida no núcleo que vocês estão, porque são pessoas que estão fazendo basicamente a mesma coisa. Por mais que tu seja tributarista, ela é empresarial, o Jairo podia atender empresas, vamos dizer, da construção e eu atender empresas de saúde, mas pô, o core mesmo é a mesma coisa. Então, vários problemas, até às vezes problema com equipe, às vezes problema administrativo ali que tu não, pô, tu implementou um indicador na tua empresa que, sei lá, vou dar um exemplo genérico. Às vezes um de vocês implementou um indicador de lucro por colaborador. Pô, e o outro tem 10 funcionários, nunca tinha pensado nisso. Pô, aí o cara vai olhar assim, calma aí, pô, como é que tu pensou nisso aqui? Como é que tu faz? Então, pô, desse aqui para esse aqui, ele já cortou um belo caminho do que ele podia fazer. Acho que essa é a parte bem interessante do núcleo que vocês têm a oferecer para quem tá de fora, como eu, e se tu tá me ouvindo aqui e é contador, advogado e quer participar, eu vou lá hoje e te prepara que tu vai também, porque lá vai sair bastante coisa boa para ti que tá vendo isso daqui. Deixa eu perguntar aqui, Lucas, sobre a representatividade nessa questão do diálogo público-privado. Porque também sempre me foi muito longe eu dialogar algo com um ente público. A gente parece que vai sair a lei, tu não consegue falar com ninguém, a lei saiu, tu se adapta e te vira. Como que vocês conseguem fazer esse diálogo com o público também? Porque é uma questão muito importante para nossa profissão, né? Trazer o público também para perto da gente para entender a nossa demanda. Sim, perfeito. Eu acho que esse é um dos principais pontos fortes do núcleo, né, jurídico contábil. Isso porque a gente, como eu falei anteriormente, o núcleo jurídico contábil está inserido dentro do contexto da CIP. Né? E a CIP é uma entidade já consolidada no município, né? 33 anos de história, de representatividade da classe empresarial. Né? E nesses 33 anos de história foi construído o poder da representatividade perante o poder público. Né? Muitas vezes eu gosto de falar, o Jário tem um problema lá com a prefeitura. Dificilmente o Jário vai conseguir resolver esse problema se ele for lá bater na porta da prefeitura para pleitear alguma mudança ou algum entendimento contrário. Né? Mas o problema do Jário também pode ser o problema do André. Né? E aí é isso que a CIP traz para a gente, possibilita. A gente reúne a força da coletividade e isso sim se torna representativo perante o poder público. A gente deixa de ser uma voz única, uma voz sozinha, né? Isolada, para defender uma prerrogativa, um pleito ou algo do tipo perante o poder público, e a gente passa, sim, a ser uma voz única, né, que congrega toda a classe empresarial do município. Né? Isso traz força para o pleito, né? Isso traz uma representatividade muito grande perante o poder público e faz com que eles nos ouçam. Né? Então, a gente tem por trás de nós essa força da CIP, esse apoio da CIP, né, que é nos dado incondicionalmente. Então, através dessa força é que a gente consegue buscar junto ao poder público alguma melhoria de algum processo interno que esteja atrapalhando o trabalho dos contadores ou dos advogados. A gente consegue superar, por exemplo, algum impedimento no exercício da advocacia por parte dos servidores públicos. A gente consegue, através da FACISC, que é o órgão superior à CIP em âmbito estadual, dialogar com o poder público estadual. A gente consegue, através da CACB, que é o órgão do âmbito federal, dialogar com o poder público federal, sabe? Por força da coletividade, né? Como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Né? Então a gente se reúne e com essa força da representatividade a gente consegue levar os nossos pleitos ao poder público para que eles sejam atendidos.
Falando até de representatividade, eu vi sobre a questão do ISS para contadores, né? Que foi um pleito que vocês estavam participando, que se eu não me engano é dia 15, agora que sai uma decisão, né? Então isso é muito interessante, até porque quem apura o imposto e não paga o ISS fixo sabe a diferença que é, né, Jairo? Gritante. É muito gritante a diferença de apuração entre um e outro. E quando eu vi que vocês estavam participando ali, eu achei bem interessante, porque esse é um pleito real, né? Sim. Vamos dizer, tu vai colocar dinheiro no bolso de alguém com aquilo dali, não é alguma coisa que tá só divagando, que pode ser ou que não pode ser. Então, para quem tá ouvindo entender que são coisas reais do dia a dia que lá dentro do núcleo é procurado para que resolvam problemas reais, para pessoas reais, para que vocês tenham resultados financeiros também, além dos resultados de networking e de representatividade para conversar, mas também resultados financeiros, né, Jair, com essa pauta do ISS. Exatamente. Isso tinha sido. E assim, ó, um contador sozinho jamais iria conseguir provocar algum tipo de mudança, né? Existia a legislação que existe hoje, ela tem algumas interpretações, ela dá margem a algumas interpretações. De repente o Lucas depois pode falar um pouquinho mais nessa parte jurídica. E muitos escritórios de contabilidade tiveram ou estão tendo problemas com a própria prefeitura em relação a isso, né? Escritórios que apuram o ISS como estimativa fixa, e agora o fisco está querendo que não seja mais estimativa fixa, né? Dos últimos tempos e tudo mais. Então, muitos escritórios estão tendo esse tipo de problema. E a abertura que foi dado do poder público, em relação ao poder público, para a gente discutir essa matéria, foi justamente esse poder que o Lucas comentou agora há pouco, né? Que a CIP tem essa representação, tem esse respaldo junto ao poder público de aceitar ou de, pelo menos, analisar as demandas, né? Que o núcleo leva em relação a essa legislação. Eu vou até pedir para o Lucas falar um pouquinho dessa tese, dessa matéria, né, que é a parte mais jurídica, Sim. mudança de lei, mas basicamente é justamente isso. Vocês usaram o tema do 796, se não me engano, acho que é o do STF, né? Isso, não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, né? Esse exemplo que tu trouxe, ele é um exemplo prático de que essa representatividade ela ocorre no dia a dia do núcleo, né? Não é só uma questão de discurso, né? A gente colheu a partir do relato de vários nucleados e também de vários outros escritórios que não são nucleados da CIP, né? A reclamação de que eles vinham sendo autuados pela prefeitura, pela municipalidade, né, que vinha exigindo para enquadramento no ISS fixo aqui requisitos que não estavam previstos na legislação. Né? Então, eles estão desconsiderando alguns escritórios como tendo direito ao ISS fixo por conta de interpretações que a lei permite que sejam feitas atualmente em razão da ambiguidade de alguns termos que são usados, enfim. Então esse problema chegou até nós, né, e o núcleo, em parceria, né, com a diretoria jurídica e diretoria tributária da CIP, começou a debater mudanças na legislação que pudessem vir a trazer uma maior segurança jurídica para essas empresas, né? E a partir disso a gente elaborou um projeto de lei, né, onde a gente corrigiu os pontos onde a gente entende que ainda dão espaço para algum tipo de ruído e para algum tipo de interpretação ampliativa, né, apresentou esse projeto de lei para a prefeitura e a partir daí se iniciou um diálogo recorrente com o poder público. Nos reunimos com o procurador do município, nos reunimos com o secretário da Fazenda, nos reunimos mais de uma vez com o próprio prefeito Eduardo, que sempre abriu as portas para a gente, para o debate, para o discurso, para o diálogo, né? E a partir disso, nós começamos daí a quatro mãos, né, classe empresarial e poder público, a desenhar uma solução que resolva, pelo menos, esse problema da segurança jurídica que hoje os contadores têm. Né? E aí, na última reunião que nós tivemos, com a participação do prefeito Eduardo, que foi na última reunião de diretoria da CIP, né, foi nos dado o compromisso de que no próximo dia 15 de abril a prefeitura apresentaria uma solução, né, talvez intermediária, é o que a gente propôs inicialmente, né, para que a gente consiga resolver de uma vez por todas essa divergência de interpretação que está ocorrendo entre a classe empresarial contábil e a prefeitura. É interessante a gente perceber, eu aqui como uma pessoa que pode se beneficiar disso, como o núcleo atua em casos reais. Muito, muito, muito interessante mesmo. Juliana, me diz uma coisa. Tu és a mulher aqui da mesa, entre esses dois colegas. Como é a participação das mulheres no núcleo? Porque eu conheço muitas mulheres contadoras, advogadas também, e vejo
as que eu conheço, muito sozinhas. Assim, em questão empresarial mesmo. Elas sempre procuram muito, pelo que eu tenho visto até em rede social ou em conversas, muito grupo de mulheres que são empreendedoras de diversos negócios, mas não uma coisa mais focada no que é o business delas mesmo, que é, vamos dizer, advogadas e contadoras. Como que é a atuação das mulheres e a chegada das mulheres? Porque antes aqui vocês tinham me falado, dentre os 3 entrantes, se não me engano, eram 2 ou 3 mulheres que entraram agora. E eu acho muito interessante porque eu acredito que dentro de, até seja pra mim, que sou homem, ou pra qualquer mulher, dentro de um lugar onde tu fale do teu business mesmo, tu vai ter muito mais chance de ter um insight do que propriamente se tu for num lugar que é genérico, que tu pode ter outros insights, mas não sobre a tua operação de fato, né? Então, André, eu até me surpreendi quando eu entrei no núcleo, porque eu acho que o nosso núcleo ele é bem misto, né? Então, tem bastante mulher ali empreendedora, né? Tem bastante mulher que realmente vai ali, consegue com bastante força. O empreender, a gente sabe que é solitário, né? Empreender, ele acaba sendo solitário. Então, lá, nesse momento, além da troca entre as ciências, como o Lucas mesmo falou, o direito e o contábil, existem muitas mulheres no grupo, tanto contadoras, empreendedoras no ramo contábil e também empreendedoras do ramo jurídico, como é o meu Uhum. caso, né? Então, hoje o meu escritório sou eu e minha sócia, 2 mulheres. Lá no núcleo, eu acredito que nós Essa temos maioria, eu umas. acho. A maioria, exatamente, exatamente. Então, é muito legal de ver, porque existe. Na CIP existe o núcleo das mulheres, né? Mas é Uhum. como você falou, acaba sendo uma questão onde as mulheres ali encontram forças uma das outras. Às vezes os debates surgem assim, que é de afinidade de vida. Mãe, Uhum. esposa e tudo mais. Então, aquilo ali elas se identificam. No nosso núcleo, claro que não é voltado para esse tema, mas eu vejo que o ingresso de mulheres ali, se não é mais forte do que o de vocês, tá? Porque ali a gente tem, eu acho que é meio a meio, né? Se eu não me Eu engano, é acredito meio que a a meio. predominância, eu acho que é maior. O número de mulheres é maior. Hoje, inclusive, com a entrada É. né, dessas últimos Uhum. nucleados, então a mulherada tá vindo com força, tá vindo com garra, mostrando realmente o empreendedorismo dos seus negócios, as suas dificuldades, as suas batalhas. E eu acho interessante um grupo misto. Uhum. Porque eu sempre gostei eu sempre me dei muito bem trabalhando com homens. Eu acho que a visão masculina dá uma quebrada na nossa e eu acho que dá um match bom ali. Uhum. Então eu vejo que no nosso núcleo é muito isso. E tem, tanto quanto eu entrei, que eu achei que fosse predominantemente contabilistas, né? Uhum. Eu achei que fosse a maior parte. E não, hoje a gente vê que é bem misto também no sentido da ciência. Uhum. Então temos bastante mulheres advogadas, bastante mulheres contadoras, ambas empresárias. Então acho que é bem É interessante. interessante até para ter essa troca aqui. Vamos lá, no núcleo de mulher, ou se for só um núcleo de homem também, às vezes a gente pode partir para uma abstração qualquer. Claro, Que não que seja ruim, mas que às vezes tu tá ali dando uma viajada, alguém fala uma coisa e tu partiu para um outro lado. Agora, quando ele é misto e focado, a claro. pessoa vai ali e tem aquela experiência. Por exemplo, a minha irmã é uma empreendedora contábil de muitos anos. E eu sempre vi ela procurando. Ela é uma dessas que eu sempre vi procurando grupo de mulheres, mas não de mulheres que faziam o que ela faz, de mulheres em geral, Porque você assim. compartilha dores. É Eu isso acho que a aí. mulher num núcleo de mulher, num espaço, não num núcleo, num espaço com outras mulheres, elas compartilham dores, seja ela da profissão, da maternidade, do Uhum, casamento, de qualquer situação. Ali não, eu não vou ficar compartilhando as minhas dores na minha casa. sim. Ali é voltado realmente, nosso núcleo é o jurídico contábil, empresário. Empresário. Isso. Então, ali, independente como é a minha vida no off, como é a tua vida, ali é um foco pro empresário, para a profissão, pro empreendedorismo, para a técnica jurídica e Uhum, para a técnica contábil. E também acho curioso que no nosso núcleo são pessoas muito jovens. Tem mulheres muito jovens no nosso uhum, núcleo. Então você vê que a questão empreendedora, assim, começa realmente. Hoje as mulheres não têm mais medo de largar talvez a questão
do fixo ali do mês, do contar com o valor certo. Não, elas estão indo para as cabeças mesmo, estão abrindo seus negócios, estão lutando por eles, estão participando de núcleos, fazendo representatividade, fazendo networking, relacionamento, elas estão em busca. Então, elas se desdobram para conseguir fazer tudo. Então, isso eu acho muito interessante, porque nossas reuniões ali são nas segundas-feiras, 7 horas da noite. Então, geralmente, você pega uma mulher com um filho, com um marido, com uma casa, 7 horas da noite, onde que ela tá? Tá fazendo o terceiro turno dela. Sim. Não, e a gente vê ali que a mulherada realmente, ela tá ali, tá participando, tá com assiduidade, engaja, leva problemas, leva soluções, troca. Então, isso é muito bacana. É um núcleo com bastante mulher e tem bastante mulher jovem. Você, mulher que ouviu essa fala, tá mais que convidada a ingressar no núcleo, ir numa reunião, porque do jeito que a Juliana explanou aqui, com essa firmeza, vocês vão ver que encontrarão lá mulheres que querem trazer soluções para o negócio, muito mais que qualquer outra abstração da vida ou qualquer outra coisa cotidiana da vida, é mais cotidiana dos negócios mesmo. Então, você, mulher que está nos ouvindo aqui, procure o núcleo, porque isso vai te fazer muito bem para tua cabeça, porque tu vai arejar falando de negócio com pessoas diversas e isso vai trazer muito, muito retorno para o teu negócio. Uma outra coisa que me chamou a atenção do núcleo também é a parte de capacitação. Eu vi que tinham 2 editais ali que são o PAN e o PIN, que ajudam na capacitação dos empresários, né, Jário? Eu queria que tu explicasse um pouco de como funciona a capacitação dentro do núcleo, o que esses editais podem ajudar o nucleado, que às vezes está passando por alguma dificuldade para fazer uma capacitação, seja ela de tempo, seja ela financeira, e precisa expandir o negócio, e nessa parte o núcleo também ajuda o nucleado com a capacitação. Exatamente. O núcleo, ele tem alguns pilares, né? E um desses pilares é a capacitação, né? Então, a gente trabalha com questão de treinamento, né? E, enfim, cursos e tudo mais. O ano passado, a gente realizou um sobre inteligência artificial, né? Voltada para os negócios de contabilidade e advocacia. E também fez um curso de venda, né? A área de vendas. Porque, assim, na verdade, o contador e o advogado, ele acaba não aprendendo a vender os seus serviços, né? E tem essa dificuldade. O empresário contábil, o empresário do direito é muito concentrado na parte de lei e operação e acaba não sabendo vender o seu produto. Então, o núcleo, sabendo dessas dores, né, do empresariado, o ano passado realizou esse curso e esse ano a gente vai trabalhar também em cima desse pilar, né, que é o pilar de treinamento. A CIP tem essa parceria com o Sebrae, né? Esses programas de incentivo à realização dos cursos são promovidos pelo Sebrae, vem um recurso, né? Tem uma verba, você inscreve o projeto que vai desenvolver na área de educação, enfim, e aí tem esse subsídio ali. É interessantíssimo, porque acaba fomentando, né? Trazendo as pessoas com um custo menor, né? Com participação muitas vezes de 50%. Desse custo, e então facilita, né? Tu traz um tema, tu tens um preço acessível, né? Com essa questão do subsídio do Sebrae, e tu consegue direcionar o curso que é interessante para a área, né? Então é muito valioso essa participação, e esses cursos geralmente são abertos para os nucleados, né? Que estão participando do curso, do núcleo, e é interessantíssimo. Enfim, desenvolve o projeto, seleciona a área que quer realizar o curso e, sendo aprovado pelo edital ali, você consegue realizar o... E essas capacitações são tão abertas a todos os nucleados que tem ali, né, dentro do núcleo jurídico contábil. Exatamente, exatamente. Os treinamentos são voltados para os nucleados, né? E algumas palestras, muitas vezes, que o próprio núcleo desenvolve ou traz, às vezes é aberto para o empresariado no geral, né? Eu vi a palestra que vai ter da reforma tributária com o Caio, né? Muito Exatamente. bom ele, por sinal, didática muito boa. Eu tenho alguns exatamente. cursos dele e isso é um diferencial, até porque com a reforma vindo, se a gente não tiver preparado, eu costumo falar, né? A reforma tributária, ela vai pegar uma coisa que já existe há muitos anos e levar todo mundo para o zero. Ou seja, em 2027 para frente, todo mundo tá no mesmo patamar. Pode ser a pessoa que desenvolveu tese de PIS e COFINS, que não sei o que, e a
a desoneração não, aquela que tira da base de cálculo do ICMS, essa pessoa tá no mesma prateleira que eu, que nunca desenvolveu uma tese e só uso todas elas. Então, trazer isso para quem tá, e eu vejo também amigos contadores e amigos advogados ainda com algum receio da reforma, e vocês trazerem isso ali para os nucleados, que é interessante, porque às vezes o que eu vejo também de colegas são a vergonha de ter a dúvida. Sim. Sim. E isso é um caminho muito rápido para o fracasso, né? E a gente conseguir trazer isso, vocês trazendo isso dentro do núcleo e a pessoa conseguindo se abrir ali dentro do núcleo, onde ela se sinta em casa para compartilhar algo, dizendo assim, ó, pode chegar um nucleado lá e falar assim, ó, gente, é o seguinte, eu não sei nada de CBS, de IBS, eu não sei nem o que é IVA. Sim. Pô, óbvio, muito dificilmente não vai saber o básico do básico, mas, pô, a pessoa pode se abrir e dizer assim, ó, eu não sei como tratar cliente X. Como é que tu tá tratando ele na tua empresa? Uhum. Isso fica muito confortável para alguém agora nessa mudança, porque a gente tá aí há, vamos dizer, basicamente 9 meses de um sistema Sim. se revirar do avesso completamente. Então, vocês trazer essa questão é muito interessante, né, Lucas? Esse foi um foco que a gente procurou dar no ano passado, né, nos treinamentos que a gente fez em relação à reforma tributária. Né? Então, no ano passado, a gente teve 3 eventos abertos ao público, realizados na CIP, com casa cheia, sobre a reforma tributária. Né? Isso diz muito sobre a pertinência do tema. Uhum. Né? Eu acredito que estiveram dentre os principais eventos que foram realizados na CIP no ano passado. Né? A busca do pessoal pelo conhecimento, né, e pelas informações que a gente trouxe nos eventos foi bem grande. E a gente, com essa representatividade da CIP e do próprio núcleo, a gente teve a oportunidade de trazer nomes que estão diretamente envolvidos com a reforma tributária. Né? Então, a gente recebeu, por exemplo, em uma das palestras, a presença do Marcos Domingues, que é um auditor fiscal da Receita Estadual, que inclusive agora foi nomeado para participar do comitê gestor, Legal. representando os estados. Né? Então, uma pessoa que está dentro, sabe, ajudando a desenvolver o sistema, sabe, foi até a CIP e deu lá um pouquinho do seu conhecimento para todos que estavam presentes. Né? Então, a gente tem esse compromisso lá dentro do núcleo, não só em fomentar a nossa capacitação interna, mas também em fomentar o conhecimento da classe empresarial como um todo, pois a gente está na casa do empresário, Uhum. para essência, né? Então, isso parte do nosso objetivo também, contribuir para o conhecimento do empresário em respeito às mudanças que estão acontecendo, não só em relação à reforma tributária, mas legislação tributária, né, que a gente sabe que rotineiramente é Muda. alterada e que confunde até mesmo aqueles que estão no dia a dia contábil e jurídico, né? Então, esse ano a gente pretende novamente dar um ênfase naturalmente à reforma tributária. A gente está nesse ano de transição, Uhum. né? Então a gente pretende trazer mais alguns eventos, alguns deles que ficarão restritos apenas aos nucleados, né? E alguns deles que serão abertos daí ao público externo. É interessante, muito interessante trazer isso, porque essa questão, eu vejo em alguns empresários o desespero. Eu vejo que para a população em geral, ninguém se tocou ainda da inflação que isso pode gerar, porque os preços aumentarão, Sim. sem sombra de dúvida, né? Porque a gente está... O setor de serviço vai ser muito impactado, setor de serviço é impactado. Então, se o setor de serviço, dentro do setor de serviço tem o transporte, que é o que leva qualquer coisa a qualquer lugar. Então, se o transporte aumenta, tudo aumenta. E deixar o profissional preparado, acho que uma grande pauta do núcleo para que todos os nucleados que estão ali sejam completamente preparados para deixar o empresário, o cliente deles, né, cliente de vocês, cliente do Jairo também, para que fique tranquilo. E eu acho que o nosso trabalho aqui, ele deriva num empresário tranquilo. Com certeza. Né? E Com a certeza. Juliana ainda trabalhando com direito empresarial, ela provavelmente vê alguns contratos que não deixam o empresário tranquilo, né? Então, André, é justamente isso. É muito interessante. Um ponto muito interessante do núcleo é justamente esse apoio que a gente tem entre os nucleados. Então, como são áreas distintas, eu necessariamente a parte da reforma tributária que o Jairo vai trabalhar, não necessariamente é que eu vou trabalhar, Uhum. né? E isso tem essa troca lá dentro, como o Lucas falou, como você acabou de mencionar, ali não tem ninguém tem melindres ali dentro de chegar e eu não entendi o que tá acontecendo. Será que, Jairo, vamos trocar uma figurinha aqui, tu enquanto contador, o que talvez eu possa modificar nos contratos do meu cliente que vai impactar a vida dele lá na frente? Porque o meu trabalho enquanto advogada empresarial
é alterar, talvez alterar alguma cláusula ali em algum contrato dele, que vai fazer ele perder dinheiro lá na frente por conta da reforma. Então, não é o trabalho do Jairo. Mas o que, que ele pode estar contribuindo para mim, enquanto advogada, para eu poder impactar na vida do meu cliente alterando uma cláusula contratual dele, né? Então, isso a gente tem uma troca lá dentro muito legal, muito bacana, cada um no seu quadrado, cada um com as suas especialidades, mas muito bacana nesse sentido. E ninguém tem medo, ninguém fica com melindres de dizer não entendi. Pode me dar um exemplo disso? O que eu trabalho no ramo tal, o que eu precisaria para o meu empresário ajustar num contrato dele, que tu pode, me ajuda nisso aqui? Então, isso já nasce uma parceria, já nasce um coleguismo, já nasce uma parceria, às vezes, sem intenções, Sim. mas assim, uma O parceria. interessado, de fato, não o interesseiro, né? Exatamente, porque o trabalho, eu quero ganhar dinheiro. Tu quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas assim, sem esse ponto primeiro, é sempre facilitando a vida do nosso cliente, que é o empresário. Então, o que eu posso trocar aqui dentro do meu núcleo, que eu faço parte, com pessoas, com profissionais de ramos semelhantes ao meu, mas diferentes, né? Na prática, o que ele pode contribuir para o meu trabalho? O que eu posso contribuir para o trabalho dele? Então, isso é bem interessante no nosso dia a dia, no grupo que a gente faz parte, nas trocas que ali são realizadas no dia a dia, cada um na sua vivência. Então, é bem bacana nesse sentido também. Só pegando um gancho do que a Juliana falou, só destacar que, pelo menos na minha percepção, essas parcerias que se formam dentro do núcleo, elas não são benéficas apenas para o profissional que vai ser indicado, né? Mas também para o profissional que está indicando o seu cliente. Exato. Por quê? Porque você talvez não atenda uma área específica, como por exemplo é o caso da Juliana, que não faz área tributária, e se o cliente dela precisa de alguma questão tributária, ela não deixa o cliente dela desamparado. Isso. Sabe? Sim. Ela Eu vou ter um consegue braço no meu atender, escritório. exatamente. Apesar dela não atender dentro do escritório dela, ela tem um parceiro em quem ela confia, né, que vai fazer a parte tributária para o cliente dela, né? Isso evita, inclusive, com o quê? Que o cliente dela vá atrás de um outro escritório, que faça o tributário também. Daí já e faz o ele- empresarial, ele já aí faz o já que tu não empresarial. faz isso aqui, eu vou ficar com tudo aqui. Exatamente. Sim. Então, isso ajuda também o próprio parceiro que está indicando, Aham. né, a fidelizar o seu cliente, a mostrar para ele que apesar dela dela não trabalhar com aquela área específica, né, a gente está preocupado com o sucesso do cliente, então a gente vai em busca de um profissional que possa atendê-lo ao nível que se espera. E que é melhor do que dentro de um núcleo, que eu tô ali compartilhando minhas dores, compartilhando os meus casos, eu vou confiar em quem mais? Sim. Eu confio em quem tá ali do meu lado, em quem vai me entregar talvez uma solução para eu poder resolver a vida do meu cliente, né? Então, vou confiar muito mais fácil. Nessa troca é muito mais fácil. De eu chegar, poxa, eu preciso de um advogado tributarista para tal ramo. O Lucas já apresentou o escritório dele no pitch, o Lucas já trocou ideia comigo sobre um caso específico. É o Lucas, né? Eu preciso de o Jairo. Então, isso eu acho que facilita muito as parcerias lá dentro. Muito, é muito interessante mesmo. E concluindo essa questão ainda da reforma tributária, é justamente isso. O desafio hoje é entender, né, como vai funcionar e aí compartilhar esse entendimento ou essas interpretações para te chegar a mitigar problemas futuros que os clientes possam ter, né? Então, é interessante, a gente discute muitas vezes um artigo da lei lá, né, da reforma tributária. Ah, mas eu achava que seria de um outro formato. Não, mas olha, eu já tenho essa percepção. E aí tu começa a entender, né, que é o grande desafio, é entender essas mudanças e com essas mudanças você poder proteger ou até, né, de uma forma mais econômica, parte tributária, que tu desenhe, né, um negócio, um caminho que o negócio está tomando, você tenha que mudar e vai deixar acontecer o problema, né, para depois querer mudar alguma coisa. Interessante que a gente discuta agora essas mudanças, entenda e projete essas mudanças para frente para o cliente ter um impacto menor possível, né? Sim. Então, dentro do núcleo, isso é fenomenal, assim, né? A gente traz a parte contábil junta com a parte jurídica e começa a desenhar esse caminho aí. Faz uma costura, né? Exatamente. Faz uma costura, porque é o que eu digo, assim, muitas vezes eu tô ali, eu não entendo. Eu, enquanto advogada empresarial, obviamente, eu tenho que entender um pouquinho da questão tributária, mas não sou especialista nisso. Então, muitas vezes nossa, é um assunto que é complexo para mim. Eu não tô conseguindo, né, pegar. Mas, assim, agora a parte da reforma. Isso vai impactar a vida do meu cliente empresário se eu não mudar um contrato dele.
Então, eu vou precisar entender essa parte. Então, o núcleo promove as capacitações, os cursos que por mais, se eu tivesse, eu não faria, eu não iria fazer um curso da reforma tributária. Estando ali dentro, eu tenho, além da capacitação, que eu vou estar muito mais próxima para fazer, eu tenho meus colegas que eu tenho consegui gerar uma intimidade com eles de trocar informação sem desmerecer o trabalho dele. Ele não, ele vai estar trocando. Assim como ele vai me ajudar um dia, eu vou ajudar ele no outro. Então, porque muitas vezes a gente pensa, ai, não vou perguntar, porque vai achar que eu não tô valorizando o trabalho e tal. Não, ali não tem isso. Cada um dia um se ajuda, outro dia outro ajuda. E é muito mais fácil, estando lá dentro, essas capacitações que acontecem, a gente, de fato, participar e trocar depois. Cada um com as suas histórias, né? Com seus singularidades de clientes. E muitas mas vezes... sempre focado no empresário, né? E muitas vezes, Juliana, com casos práticos mesmo, né? Sim. A gente leva os casos sim, práticos. casos Olha, práticos. aconteceu isso, a gente resolveu dessa forma. Ah, como é que tu tá resolvendo isso lá? Isso, Né? Já isso. aconteceu contigo? Então, isso é Isso. muito rico. Essa troca é muito rica. A questão, desde quando vocês chegaram aqui e sentaram na mesa até antes da gente começar a conversar aqui gravando, o que me chamou a atenção de fato para eu falar que iria foi a questão do interesse que vocês mostraram no núcleo. Porque é chato tu ir num lugar, e não que eu seja essa pessoa, muito longe disso, mas que alguém só tá interessado em alguma coisa que tu tenhas. É a parte mais chata que existe de qualquer coisa. Acho que se eu fosse famoso, eu ia me tocar numa caverna. Porque é muito chato. Tu chegar num lugar que tu sabe que todo mundo vai querer só, tipo, pô, vou lá perguntar pra aquele cara, sei lá, chega o Lucas lá. Ô, o Lucas chegou aqui, ó. Agora tô com uma tese aqui que eu sei que ele vai saber, então eu só quero falar com ele. Aí tu esquece do resto todo, tu fica aqui. Ou então, eu quero ter um contrato aqui, tô com problema no contrato. Vou só, Juliana. Acha brecha. Hoje a Juliana não vai sair daqui sem me responder aquilo. Pô, isso é muito chato. Sim. Isso é muito. E quando vocês trouxeram aqui, sentaram, eu comecei a fazer as perguntas pra entender como é que era, me veio uma questão completamente inversa a isso. É assim, ó, pô, tá todo mundo interessado pra que o outro cresça, pra que o outro entenda o que tá se passando nas mudanças, ou pra que o outro, como a Juliana falou, que não entende tanto tributário, entenda uma tese que o Lucas tá lá explicando e que, tipo assim, ó, pô, mas eu não sei fazer, mas eu acho que pra aquele meu cliente Y lá, Isso é pô, isso fantástico. aqui. Daí tu chega no cliente, tu traz uma autoridade pro cliente e fala assim, olha só, tem um colega que faz aqui, tem uma tese que pode isso aqui impactar na tua empresa dessa forma, tu já chega falando assim, ó, provavelmente vai impactar no teu preço, então o teu lucro pode aumentar com essa tese, então, pô, vou te apresentar ele, vamos trabalhar junto. Essa questão do interessado foi o que mais me chamou a atenção desde das coisas que vocês começaram a me falar aqui. Porque isso é realmente o que eu acredito que muda o jogo de alguém. É tu ser interessado naquela pessoa, no que ela já viveu, no que ela tá fazendo, e não só querer chegar ali e pegar uma informação e vazar. Porque isso aí acho que é a pior coisa que a pessoa pode fazer em qualquer grupo empresarial que participe. Tanto é, André, que é muito interessante isso que você falou, a questão dos pitches, né? Que eu falei. Que quinzenalmente, assim, é feito o pitch dos nucleados, dos negócios dos nucleados, né? Se você for analisar todos os pitches que nós tivemos até hoje, todo mundo começou a contar a sua história. Não só o serviço que oferece. Eu não quero mostrar a esteira dos meus produtos aqui. Eu quero que conheçam a Juliana. Eu quero que saibam como que o escritório da Juliana nasceu. O que eu passei até abrir a minha marca, até abrir meu negócio, até formar a minha identidade visual. Então, e todos os nucleados, sem exceção, que eu me lembre, todos os nucleados começaram contando as suas histórias. E isso quando você fala, você tem um pitch de 15 minutos para fazer. Você pode escolher o formato que tu quiser apresentar. E todos escolheram esse formato, porque eu acho que é isso, a gente se conecta com pessoas. Sim. Eu tenho interesse em saber da história do Jairo, como ele começou. Mas o que vai influenciar a história dele no produto que ele para mim influencia? Entendeu? Saber a história dele impacta para mim. Porque justamente eu não tô interessada só no que ele tem para oferecer. Tô interessada na história dele. Então, se é uma pessoa que eu tô convivendo ali quinzenalmente, trocando informações, porventura vai me ajudar em alguma coisa, vai ser meu parceiro em outra coisa. Porque eu quero saber da história dele. Então, todos os pitches que nós tivemos ali no núcleo, as pessoas iniciaram contando as suas histórias. Interessante. Então, isso eu acho bem bacana.
Até porque tu falou de identidade visual, por trás de qualquer identidade visual tem uma É pessoa. um CPF? Por trás de toda empresa. A gente tá falando É um de pessoa. CPF? A Coca-Cola tá lá, todo mundo vê a Coca-Cola. Mas, pô, a Coca-Cola, ela é uma, no caso duas que são dois que fundaram ali, mas tem pessoas ali atrás, né? Isso que pra mim é o mais interessante, é Conectar. conectar a pessoa. Conecta. Eu posso ver a tua marca e, pô, sei lá, achar uma marca bonita, beleza, uma marca bonita. Mas, pô, se eu chego lá, olho tu falando, e eu assim, por que a marca é tão bonita, o cara é tão desinteressante assim, tipo assim, ó, Exato. tá, passou. E é ter essa questão de contar a história interessante, porque a gente, no fundo mesmo, além de se conectar com pessoas, a gente gosta de saber da história, assim, por que que tu pensa dessa forma? Eu sempre Exatamente. procuro, quando eu falo com alguém, assim, ó, pô, mas o que que leva aquela pessoa a pensar dessa forma? Porque eu posso pensar completamente Sim. diferente e a gente não brigar. Mas por que que ele pensa dessa forma? O que que levou ele a pensar dessa forma? E eu acho que dessa maneira, as soluções para os problemas, elas são muito mais facilitadas, porque tu entende como a pessoa pensou, não o resultado final, né? E não fica Dela. engessado. Não fica geralmente um ambiente engessado, que tu tá ali só pra cumprir um protocolo, vai, não sei o quê, tô aqui, vou participar, vou fazer o que tem. Não, Vê se gera um negócio e vou embora. gente, é uma Isso. coisa que flui, sabe? Daí as pessoas se conhecem. Hoje eu sei um pouquinho da vida do Lucas, eu sei um pouquinho da vida do Jairo, porque eu prestei atenção quando eles estavam ali apresentando os negócios deles, né? Mas por trás dos negócios deles tem a pessoa física deles, Sim. né? Uhum. Então eu Pessoas acho. compram de pessoas. Exato. Sempre. Quem hoje em dia segue perfil profissional? Eu quero saber quem é aquela pessoa que tá por trás daquele perfil. Pessoalidade que gera engajamento. É, o engajamento. Então, assim, eu não tenho interesse em ver o perfil do escritório do Lucas falando só sobre artigos, sobre o cliente X, Y. Não, eu tenho interesse em saber o que o Lucas faz no fim de semana, tá? Como que é a família dele. E junto nisso, mistura o conteúdo profissional, por Sim. assim dizer. Então, eu acho que é mais ou menos nessa pegada, assim. A gente tá lá no núcleo, vai apresentar o seu negócio, mas tá... Galera, tá aqui, minha esteira de produto é essa. Eu faço isso, isso, isso. Não, eu não acho que isso gera uma conexão, sabe? Se eu quisesse isso aí, só tu mandar o link do Hotmart. Então, e hoje em dia, Pega o meu blog aqui, tá aí o meu blog é o meu site, pega aí, vê o que que eu vendo e é isso. Como é que tá? Quem é a Juliana, Ah, né? e Quem é hoje, a sócia da Juliana? Como que nasceu o negócio da Juliana? Eu quero passar isso, sabe? E lá eu vejo que todos nós, sem sermos brifados, fomos todos mais ou menos pro mesmo caminho, assim, em suas apresentações. Isso é bem bacana. e hoje em dia a gente vive num mundo tão conectado, tão virtual, né, que essas relações interpessoais elas têm se tornado cada vez mais raras, né? Uhum. Então é um momento que a gente tem ali também de descontração, né, de conversar olho no olho, né, de trocar uma ideia, né? E eu acho que isso enriquece porque eu acho que é da essência do ser humano ter relações interpessoais, Uhum. né? Então a partir do momento que a gente perde isso através da tecnologia, a gente ganha em produtividade, ganha em outros sentidos, mas acaba se perdendo um pouco da essência do ser humano, que é essas relações interpessoais. Eu acho que isso a gente acaba suprindo um pouquinho nesses momentos que a gente tem junto ali no núcleo, não só nas nossas reuniões, mas nas nossas confraternizações, nos cursos que a gente participa também. Então, acho que isso acaba nos unindo cada vez mais e nos trazendo mais como uma equipe do que propriamente como Sim, isso. colegas que compartilham a mesma profissão. Isso. Essa essência de equipe Sabe é interessante. sabe o que que é bacana também? Que me veio agora, até pegando o gancho do que o Jairo estava falando, da questão das capacitações, né? A gente brinca que a gente não aprende muitas coisas na faculdade, né? A gente aprende realmente o técnico. A gente não aprende a se vender, a gente não aprende que é a concorrência. A gente trava. Tá, como é que eu vou vender o meu produto? Beleza, eu tenho um produto, eu sei fazer esse produto, mas como é que eu vendo? Eu não aprendo isso na faculdade. Então, outra coisa que me veio à cabeça agora é que o núcleo, de fato, também possibilita a gente, além da troca de experiência, né? O Lucas é advogado, eu sou advogada. A gente troca figurinha sobre isso também, tá? A gente deve trocar figurinha sobre isso. A mesma coisa, os contadores e tudo mais. E outra, o treinamento que nós tivemos ali do PNL, né? Da Uhum. venda e tudo mais. Foi super rico, assim, porque é o que eu falei, a gente não aprende a vender o nosso produto na faculdade. Eu sei fazer, eu sei resolver o teu problema. Agora, será que eu vou saber me vender pra ti? Você nunca me viu na vida, eu vou conseguir me vender? Sim. Eu vou conseguir precificar o que eu preciso para atrair você pro meu produto, né? Então a gente teve essa capacitação de 8 encontros, eu acho, Foram- 6, 8 encontros acho que foram 8. bem pontuais, sabe, de venda e tudo mais, que a gente, enquanto profissional, seja jurídico, contábil,
nós não aprendemos na faculdade sobre isso. E além das capacitações, tem a troca, né, diária, o grupo e tudo mais, que a gente troca figurinhas sobre esses assuntos também, né, que não vem da academia, né? Uhum, sim, é interessantíssimo tudo que vocês me passaram aqui, principalmente sobre essa parte de pessoalidade. Que é o que eu acredito, eu acho que até quando uma pessoa vê um vídeo que tu fazes na internet, em questão de conteúdo, tem pessoas que vão descartar, porque tipo, pô, acho que eu não fui muito com a cara dessa pessoa, como tem outras pessoas que vão assim, pô, eu penso igual a essa pessoa aqui, então eu vou começar a seguir e daqui a pouco eu vou querer comprar alguma coisa, algum serviço que ele faz. E eu tenho um exemplo claro disso, porque eu tenho um vídeo que ele é bem mal feito e desse vídeo que foi bem mal feito, que eu tava só explanando uma coisa que era até questão de contrato, que eu tava explanando que na minha visão não existe sociedade de 50% para cada um. Eu falei isso aqui, ó, não existe sociedade de 50% por causa disso, disso, isso. Aí uma colega minha que era advogada, ela veio argumentar, daí eu falei pra ela assim, ó, tecnicamente, o que tu tá falando tá perfeito, eu concordo com tudo que tu falou tecnicamente, só que o dia a dia me faz eu não acreditar nisso, mas só Concordo. pessoal, depois disso daqui, ela me chamou pra uma reunião, dessa reunião me surgiram 4 ou 5 clientes. Tipo assim, ó, por um vídeo despretensioso. Mas ela conectou com o que eu falei porque eu tava defendendo a minha posição. Ela defendeu a dela. A gente não precisou brigar. São só teses. Aí ela me chamou assim, ó, quero fazer uma reunião contigo porque eu vi que tu tá falando isso aqui, achei interessante, tal, tal, tal. Pô, e foi pessoa com pessoa. A tese foi o menos importante Sim. dentro do que a gente falou. E pelo que vocês me passaram aqui, é muito do que acontece no núcleo. A tese é muito menos importante do que as pessoas que estão lá, porque às vezes vocês vão sentar lá em 15, 20 pessoas, todo mundo vai ter a mesma opinião sobre uma tese X. Só que tu vai ver do âmbito aqui, tu vai ver de lá, tu vai ver de cá, eu vou ver de cá, mas a gente tem a mesma opinião. Sim. Pensando de forma diferente, mas temos a mesma opinião. E essa questão da pessoalidade, eu achei muito interessante de ser trazida à mesa, porque é aonde você que está escutando a gente aqui vai se integrar com mais facilidade no núcleo, vai conseguir ter grandes parcerias ali dentro, aprender, entender sobre a gestão do negócio, entender sobre técnica e também entender sobre pessoas, porque você vai chegar lá, vai ter um mais tímido, vai ter um que é mais expansivo, vai ter um que faz piada, vai ter um que não fala nada e daqui a pouco solta uma tese boa, vai ter gente de todo lugar e quem sabe tu que tá me ouvindo aqui seja uma das pessoas que está faltando nesse núcleo para trazer uma coisa diferente, uma pitada diferente ali de entendimento, uma pitada diferente de história, da sua história pessoal. E é isso que, pelo que eles me falaram aqui, eles estão buscando no núcleo. Pessoas que tragam histórias, que conectem com pessoas e que façam tanto o núcleo crescer, quanto os seus clientes ficarem mais seguros numa tese tributária, numa contabilidade, num contrato, que hoje a gente passa por bastante perrengue nessas questões. Gente, muito bom ter falado com vocês aqui. Fiquei muito feliz de conhecer o núcleo, também feliz em ter sido convidado para participar, então hoje estarei lá às 19 horas. E para a gente finalizar, eu quero que cada um deixe um recado para o pessoal que está ouvindo a gente. Vou conversar pelas damas, obviamente. Então, Juliana, começa por ti, passa pelo Lucas e acabamos no Jairo aqui pra gente deixar um recado final pro pessoal que tá ouvindo nosso podcast. Gente, é como lá no início, eu acho que começou esse papo dizendo que o ramo contábil e o ramo jurídico, eles se complementam e a finalidade tá o empresário. Então, quando a gente tem uma afinidade, uma troca e um direcionamento para o mesmo lugar entre contador e jurídico, o empresário ele vai ficar mais seguro. O empresário ele vai poder resolver o que de fato importa na vida dele para a empresa dele crescer, sem se preocupar tanto com uma burocracia que fica atrás dos bastidores, né? Então eu vejo que o núcleo ele é muito importante nessa questão da complementação entre o serviço jurídico e o serviço contábil e a afinidade desses dois profissionais para que a ponta, que é o empresário, possa realmente tocar o seu negócio e expandir ele da forma que deve.
Primeiramente, quero novamente agradecer, André, pela condução do nosso bate-papo, né? Agradecer aqui ao Coworking Pedra Branca pela parceria, né? E eu queria aproveitar meu tempo aqui para deixar um convite, então, né, para você que é empresário da área jurídica ou da área contábil, se você está buscando um espaço de desenvolvimento, de criação de conexões, vem conhecer o Núcleo Jurídico Contábil, participa de uma reunião do nosso núcleo, ela ocorre sempre às segundas-feiras, quinzenalmente, na sede da CIP. Então, basta entrar em contato com a Associação Comercial de Palhoça, buscar mais informações, que você será muito bem recebido, né? Então, fica o convite, né? Espero que o núcleo possa contribuir para o crescimento profissional de vocês, né? E que vocês também venham para somar com aqueles que já estão lá. Meu colega de profissão, Jário, me diga, deixa um recado pro pessoal aí, pra gente se encontrar lá no núcleo e trocar muita ideia. É isso aí, cara. Agradecer o Coworking Pedra Branca aqui também, pela participação, pelo evento. Te agradecer também pela condução, perfeito. A CIP é a casa do empresário de Palhoça. Então, assim, nós somos contadores, somos advogados, mas também somos empresários. Então, precisamos valorizar essa posição de empresário contábil, de empresário do direito, da advocacia. Então, lá a gente vive contabilidade, vive direito e vive empresariar. O empresariar é muito importante. Então, lá é o momento que a gente discute esses pontos, traz isso à tona, troca ideias, e o network é muito rico. E se você quiser fazer parte disso, as portas estarão sempre abertas. É isso aí. Então, pessoal, esse foi o primeiro podcast do Núcleo Jurídico Contábil. Meu nome é André, fiquei muito feliz com o convite de ser o host de vocês para esse primeiro podcast. A gente fará outros episódios, porque os empresários têm uma voz e essa voz precisa ser ouvida não só no núcleo, mas também aqui. Fica o convite que todos já fizeram, eu vou reforçar. Venham para o núcleo, participem, porque lá é um lugar de crescimento, é um lugar de conhecer pessoas que estão interessadas na sua história. Elas não são interessadas no teu negócio, elas não são interessadas no teu produto, elas não são interessadas no que tu tens a agregar financeiramente, mas sim na tua história, porque é a tua história que importa para que tu agregues no núcleo e dessa história a gente possa somar e juntos fazer o nosso cliente ficar mais tranquilo e assim a gente ter uma sociedade muito melhor, que é onde os nossos clientes geram empregos, nós geramos empregos e todo mundo fica seguro. Então, venham para o núcleo, participem e nós estamos esperando vocês lá toda segunda-feira de 15 em 15 dias, como foi citado pelo nosso colega Lucas. Valeu, pessoal, muito obrigado.